começar, né, para aqueles que se lembram, Regina, vou tocar uma musiquinha aqui só para a gente ambientar. Minha prece agora vou fazer e Deus vai me escutar se eu abrir o coração cantando esta canção. Se eu abrir o coração nesta oração. Acho que todo mundo lembra dessa, né? Por que dessa, né, gente? Porque essa fez parte do nosso trabalho. Eu acho que, de acordo com o que Emmanuel está trazendo para a gente aqui, a gente tem um pouco disso também. Mas vamos lá. Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Essa é a obra da onde vem o nosso estudo de hoje. O tema, oração. Começando, eu acho que não tem jeito, né, de fazer um estudo sobre oração, se não pegarmos, claro, como base, essa passagem de Mateus, por exemplo, tem Lucas também, um pouco diferente, mas o que nós normalmente fazemos é essa de Mateus, essa passagem de Mateus. Perguntado Jesus como nós deveríamos orar, né? Jesus responde: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, eu gostaria só que vocês atentassem, né, para a ordem dessas solicitações, o que Jesus está falando com a gente aqui, né? O Pai nosso que estás nos céus, né? Venha ao teu reino, dá-nos hoje. Então, dentro desse contexto, a gente vai tentar aqui chegar a que Emmanuel fala. Começamos aqui. A oração é o divino movimento do espelho de nossa alma. Então, somos nós fazendo a prece, tá certo? No rumo da esfera superior, Pai nosso que está nos céus, para refletir-lhe a grandeza. Venha a nós a vosso reino. Então, essa questão de trazer o divino até nós é a primeira etapa da prece. Não sei se vocês vão ver aqui na passagem que Jesus coloca, né? Ele coloca exatamente isso, né? Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, sem entender que aquilo que está vindo até nós vem santificado, é muito complexo a gente imaginar que essa energia que está vindo possa nos agregar ou possa fazer com que o nosso movimento seja diferente. O venha a teu reino, que está querendo dizer que nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Isso é uma coisa importante, porque a gente estuda muito essa situação, né, da evolução do orbe e tal, etc. E imaginando que o reino de Deus não é deste mundo. Então, imaginar também que o reino que está falando somos nós, nosso reino interior. Ok?
trouxe aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma coisa que eu achei importante é que Jesus realmente não tinha muito essa preocupação de falar as coisas com as pessoas, não, né? Ele falava e falava diretamente. Muitas vezes, hoje, a gente tem muita precaução ao dizer. Mas Jesus, ele podia, né? Porque ele tinha moral para poder falar isso. Então, ele fala assim, qualidade da prece, nós estamos falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, pedi e obtereis. Ok, gente? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Mateus 6, 5 a 8. Bom, a estrutura permanece, né, na nossa discussão, que é o quê? Ora, sempre dentro de nós, sempre dentro do ambiente que nos é mais caro. Essa prece, ela parte de nós no sentido do movimento, mas a ideia é captar ou nos sintonizar com aquela energia que vai nos capacitar a fazer algo a mais. Fazer algo que provavelmente nós, sem ela, não estaríamos capazes de fazer. Então, por exemplo, essa prece não quer dizer exatamente que nós vamos aqui fazer para uma campanha do quilo ou qualquer atividade assim. Não. Essa atividade, essa energia, eu particularmente, eu estou estudando junto com vocês aqui, nesse instante, então a colaboração é importante, né? Lembrando sempre que o senhor Manuel falava para a gente, né, 50% sou eu e 50% é vocês que, né, não me chamaram a atenção. Então, quando o Sebastião pegando a liberdade aqui, viu, Sebastião? Quando o Sebastião está dando a aula dele, quando ele mentaliza alguma coisa para poder passar para os alunos dele de melhor, ele está focalizando essa luz, tá certo? Trazendo à mente, ao coração, aquilo que pode de melhor passar para aqueles que eles estão ouvindo. A prece, então, ela não é uma situação estática, ou seja, você para, faz a prece e alguma coisa vai acontecer de milagroso. Não, o milagre está em nós. É na nossa execução. Um exemplo aqui, aproveitando a própria casa do Sebastião, é o trabalho que a Jaque está fazendo de aprender o ukulele. Né? Mágica. Né? Ela vai fazer uma prece e amanhã ela vai estar tocando? Sebastião está aí escutando. Não é? Ou seja, o primeiro momento não é um momento fácil. E tem essa. As pessoas que estão ao nosso lado compartilham o trabalho, a jornada da prece junto com a gente. A prece não é alguma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Porque muitos esperam, né? Por isso que eu estou falando aqui, não orar como os hipócritas. Ou seja, cara,
né? Não fica achando que você está aí berrando ou falando bonito ou qualquer coisa do gênero, que as suas coisas vão se resolver. É aquela situação que nós chegamos a falar da senhora lá, uma dessas histórias que a gente escutava na mocidade, né? Estava lá e fez uma prece para Bezerra de Menezes para ele desentupir o cano da casa dela. Porque o cano da pia estava entupido. Não é isso? Eu estou aqui com uma tomada para resolver ali, mas se eu não chegar e desmontar a tomada daqui de casa, estou falando sério, né? Aqui em casa tem uma tomada em cima do fogão. Tá sim, viu? Viu? Né? Ou seja, se eu não for lá e abrir a tomada para ver se ela está com fio solto, alguma coisa assim, não vai adiantar fazer prece para isso. Então, a prece é trazer essa luz para dentro de nós, para que nós possamos, dessa forma, fazendo luz em nós, começarmos, então, a pôr o barco em movimento. Salomão, Pois não, Léo. desculpa, pode parecer óbvio o que você está falando, mas não é. Porque a gente concorda com isso racionalmente, mas a gente, como humanidade, eu falo todos nós, a gente ainda tem um pensamento mágico de que eu vou fazer a prece e as coisas vão acontecer para mim por graça, por obra divina a meu favor. Então, assim, quando a gente vê a questão das promessas, ou às vezes a gente negociando com Deus alguma coisa, ou tipo assim, querendo a contrapartida de Deus, considerando que a gente fez, alguma coisa que a gente fez, na verdade é como se eu estivesse fazendo uma prece, não nesse sentido de humildade, me sentir criatura, Deus sabe o que é melhor para mim, eu vou fazer a minha parte, e aí faça a vontade dele. A nossa relação com o Criador ainda é uma relação de querer trocar as coisas, né? E de alguma forma ser abençoado aqui, entre aspas, para que as coisas possam acontecer para mim. É isso aí, Léo. É isso aí. Quando eu estou sozinho, uma coisa é andar sozinho. A outra coisa é andar acompanhado. Uma coisa é eu estar, desculpa, Jaque, mas aprendendo um instrumento e as pessoas terem paciência e estarem junto comigo, ombro a ombro, seja no tambor ou seja no ukulele, né? Então, essas pessoas são um pouquinho de Deus perto de mim, porque elas me dão esperança de que eu vou conseguir chegar lá. O meu intento, que é bom, vai ser feito, porque essas pessoas ombreiam comigo, né? Então, é nesse sentido que eu penso, né, em Deus comigo. Então, Deus comigo eu sou muito mais. Por quê? Porque Ele me dá esperança, Ele ilumina o meu caminho. Mas o caminho é meu. Eu vou ter que andar. O ukulele é da Jaque, ela vai ter que aprender. Não tem jeito, né? As pessoas não fazem as coisas pelas outras. A Regina tem que cuidar do neto dela lá, do jeito que ela pode, né? Fazendo o que ela pode, apoiando o filho. E é isso aí, é nossa tarefa também, né? Não é fazer pelo outro, é fazer com o outro, é diferente, né? Mas então, seguindo aqui. Salomão. Pois não, filho. Oi, não, é só uma coisinha. Eu estava pensando aqui comigo, né? É porque às vezes a gente ouve muito falar assim, quando a gente tem alguma dádiva, né? Aí você fala assim, nossa, mas Deus foi muito bom comigo e Ele, né, me ajudou e eu melhorei, eu consegui comprar minha casa. E a gente sempre ouve esse tipo de fala, né? Que Deus é muito bom para a gente. Mas aí eu fico pensando assim, e do outro lado? E a outra pessoa que às vezes também orou, né, e não foi atendida, né, pediu pela doença de alguém, e esse alguém desencarnou, a gente, né, vive isso o momento todo, né? Então, da gente saber, assim, que Deus, ele é bom o tempo todo mesmo, mas a gente tem aquilo que a gente realmente precisa naquele momento, né? Até hoje eu estava lendo um
um post lá do Jader Sampaio, né, falando sobre isso lá no Facebook, e falando assim que Deus é a causa primária, né, das coisas, mas o que a gente faz dela aí é o livre-arbítrio, né? É aquilo que a gente precisa, que a gente causou ou que a gente naquele momento. Então, né, esse estudo me fez refletir muito no texto que eu li dele, achei muito bacana. Sem dúvida. Quando fala, já que essa questão do venha a nós o vosso reino, veja, né? O reino aonde eu estou, tá certo? Vou colocar, desculpa, o ukulele é de Deus, beleza? Mas quem vai tirar o som desse ukulele sou eu. Se esse som vai ser agradável ou não, é de minha responsabilidade. O quanto eu vou me esforçar para que esse som seja agradável é meu. Né? Então, realmente, é o que você está falando, nós temos isso, buscamos muitas vezes a nossa satisfação, aí é a questão do egoísmo nesse sentido, né? De que muitas vezes eu quero o meu bem, mas eu não estou preocupado com o bem do nosso semelhante. Isso é fácil de ver, por exemplo, né? É muito comum no jogo de futebol, o cara fala, não, estou rezando aqui para o meu time ganhar e não sei o quê. Mas peraí, para o meu time ganhar, o time de lá vai ter que perder. Né? Então, a minha alegria pode ser a tristeza do outro. Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter, porque o reino é de Deus. Todos nós estamos no mesmo reino. Porém, cada um vai fazer o seu pedaço. E é o que você falou. O que quer que seja, de mal que venha, é o que eu estou fazendo ou não estou fazendo. Né? Continuando aqui com Emmanuel, Emmanuel coloca, reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Olha, isso aqui é fundamental para a gente, né? Porque a prece é alguma coisa extremamente pessoal. Cada um está num contexto na hora da prece. O reino de Deus é nosso, está todo mundo lá. Mas aonde eu estou nesse reino é pessoal. Então, fazer de vós, né, como eu estou falando aqui agora, e trazendo a vocês algumas ideias, se essas ideias são boas, ótimo. Se vocês conseguem construir com isso que eu estou falando, e Emmanuel, e né, Kardec, e todo mundo, boas coisas, parabéns para vocês, porque isso está em cada um de nós. É a nossa responsabilidade. É por isso que o seu Manuel gosta de dizer, né, sempre, nós aprendemos muito com ele, né, Regina? Manuel Alves, que 50% de quem está falando, mas 50% de quem está ouvindo. Tá? Seguindo aqui. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol. De novo, olha a sabedoria aqui que Emmanuel está trazendo, porque Emmanuel está trazendo uma imagem. E ele fala que imagem faz parte da nossa prece, porque vai criar em nós pensamentos. Tá? São os ideais. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor, notem que o O é maiúsculo, né? No caso, a origem de Deus aqui, o fulgor na direção do abismo, a luz. Então, somos nós que vamos levar essa luz para o abismo. Nós somos os médiums, os meios. A prece é um mecanismo, nesse caso,
a gente pode falar um mecanismo mediúnico, onde nós pode falar. A prece aí, independente da forma dela, né? Porque essa frase, toda vez que eu leio essa frase, eu me lembro de um episódio no coral, a gente cantando Sorriso, né? Um daqueles momentos mediúnicos, espaços que a gente tem e que não explica, foi um dia que o Toninho tinha pedido que a gente mentalizasse a letra da música. E eu realmente mentalizei esse raio de sol, né? Penetrando um lugar muito escuro. Só que o raio de sol foi além da minha imaginação, eu já estava só seguindo o raio de sol. É isso aí. E bateu no rosto de alguém no fundo. Eu me espantei, assim, eu levei aquele susto e parei de cantar, o Toninho olhou para mim. Eu falei com ele, tudo bem, continuei, comecei a cantar de novo e tentei seguir o raio de sol de novo. Achei o fundo do abismo vazio. Alguém tinha saído com aquele raio de sol que a música tinha projetado. Né? Então, eu sempre me emociono muito quando canto Sorriso, porque eu me lembro disso. A nossa prece, como música, alcançou alguém e libertou alguém da escuridão. Eu me lembro sempre disso. Sabe? Ô, Regina, e o Toninho falava muito isso pra gente no coral, né? Eu fui pouco tempo do coral com ele, mas eu lembro dele demais durante a música, cobrando da gente uma atitude de prece, de vibração, né? Eu lembro dele nesse, né? E a arte, né? Ela tem essa capacidade. Eu nunca mais cantei Sorriso do mesmo jeito. Sem me emocionar, sem sentir isso. Tá certo. Seguindo aqui, então, Regina, e para enfatizar e registrar mais ainda isso que você está falando, olha aqui. O que é isso aqui, gente? São os espelhos que um determinado artista, ele estava numa cidade, né? Aí o Léo que deve conhecer por lá, ó, lá na Noruega, distante, Léo que viaja muito, tá certo? Pela primeira vez na história, os habitantes de Jikan podem beneficiar da luz do sol na praça central da cidade, da aldeia, graças a espelhos refletores colocados no cimo de uma montanha. Você imagina o que é morar numa aldeia, numa cidadezinha, onde você nunca teve o sol na praça? Isso para a gente aqui no Brasil, isso é inconcebível, né? Imaginar no Brasil que você nunca tem o sol? Que isso? Mesmo com o friozinho que nós estamos sentindo aqui, sem sol? Não, isso não existe. Imagina, então essa cidade nunca teve o sol na praça. Aí o cara teve a ideia, olha a prece, né? Não é isso que Emmanuel estava falando lá atrás? Que a prece é voltar o nosso espelho para poder refletir a luz para a sombra? Não é? Aqui. Isso é a materialização do que Emmanuel está falando aqui atrás. Ó. Vou voltar aqui. Aqui. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. A prece. Então, aqui. Sem o trabalho desse artista, sem o esforço, e na matéria que eu achei até interessante, que a pessoa fala que muitos descreem. Aí, Sebastião, isso aqui é para você, hein, da turma dos seus alunos. Os velhos, né, lembrando a parábola de Jesus lá do apedrejamento, né, lá da mulher, os mais velhos falaram que isso aqui era impossível, era inviável, não fazia sentido. Mas os mais novos toparam a jornada do artista e colocaram os espelhos lá em cima do monte. Esse é o barato da juventude. Não é isso? É. Aceitar os desafios que os velhos já se cansaram, né? Ou já estão enrugados demais para poder correr atrás. Acomodados, né? É. Seguindo. Opa. Volta aqui. Deixa eu ver se eu não pulei demais. Pulei aqui. Peraí. Pulei. Aqui. Está na essência. É a função. Esta, na essência, é a função da prece. Nós vimos espelhos lá, né? Esta
na essência, é a função da prece. Buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Trago essa reflexão aqui para dentro de nós. Não é para trazer para o outro, não. Pode também, até pode, né? Mas a essência é trazer para dentro de nós, porque quem está fazendo a prece sou eu. Então, eu estou trazendo essa claridade para mim. Então, dentro do meu coração, certo? Leonardo lá, trabalhando, tá certo? Com os subordinados dele lá, num momento de dificuldade. Tem gente que acha, né, Léo, só porque você é chefe, você não tem dificuldade, né? Você não passa desafio, não passa aperto, né? De ter que ter forma de falar com uma pessoa, isso ou aquilo, né? Ou de um grupo, sei lá. Você tem lá um gestor lá, né, sobre a sua orientação, e você tem que dar as coordenadas para o cara. Então, essa luz, essa prece, é muito nesse sentido, de nós voltarmos o nosso espelho e pedirmos aos mentores espirituais, porque lembra que, né, a gente estava falando de Deus, claro, e que é muito interessante, que aí uma parte dentro disso aqui, que vocês vão lembrar, a prece refratada. Quem lembra disso, hein? Está na obra de André Luiz. Que uma senhora está fazendo uma prece, mas ela estava fazendo uma prece para a mãezinha, mas a mãezinha dela não tinha condição nenhuma de ajudar. Aí os espíritos perguntam, mas e aí? O que vai acontecer? Ela está fazendo essa prece de coração e tal, e não vai ter ajuda? Aí os espíritos esclarecem, falam, não é bem assim, não. Os espíritos que estão passando por ali, né, ou pela região dessa vibração, eles se sensibilizam. Ou seja, gente, se é uma luz, se eu estou vibrando o meu espelho para a luz, eu vou refletir. Sou eu é que vou refletir. A luz, ela persiste, ela existe. A questão de refletir sou eu. Eu é que sou o espelho. O que está faltando em mim para que eu possa refletir? Provavelmente um polimento, né? A dificuldade nossa é que esse polimento nem sempre é dos mais leves. Às vezes, né, desgasta um pouco. Mas tem um polimento para que a gente possa refletir de forma mais precisa esse sentimento. Então, por isso chama refratado. Para refletir é necessário o espelho. De novo, o exemplo que Emmanuel traz do próprio ensinamento que está lá dado por André Luiz. Ok, gente? Graduada. Desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres. Olha, quando eu, aqui, estou compartilhando com vocês, quando eu desejo alguma coisa, eu estou voltando esse espelho das minhas capacidades para algum lado. Então, passagem de Jesus, né? Dize onde está o vosso tesouro, que eu direi onde está o vosso coração. Não é isso? Então, o objeto de desejo, o objeto no qual eu estou mentalizando a ideia, formando aquilo na minha cabeça, tá? Que são os meus pensamentos, é o foco desse espelho. Se isso é bom ou é ruim, aí sou eu que vou ter que dar conta disso. Pode ser uma coisa, eu quero comprar, sei lá, um violão novo, por exemplo. Beleza. É um foco que eu estou refletindo. Não é assim? Quando a gente fica olhando uma panela,
Nossa, que panela legal! Isso aqui eu cozinho e não gruda. Nossa, sensacional esse negócio que eu vi na televisão, né? Sensacional essa panela. Olha, eu estou refletindo essa ideia, né? Vocês não acham? É isso? Então, a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres. Ou seja, desde lá de trás, nós já temos desejos de motilidade, de sobrevivência, né? São os desejos. Até a exaltação divina dos anjos. Essa a gente conhece. Nada se faz na Terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Essa eu vou repetir, hein? Nada se faz na Terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Eu entendo esse impulso aqui é a orientação desse espelho. O foco. Para onde eu estou dirigindo o foco das minhas atenções? O que eu estou refletindo? Estou ouvindo a panela lá que não gruda na hora de fritar o ovo, beleza? Sensacional. Ou estou refletindo outra coisa. Não importa. Ô, Salomão, quando tem, eu não sei onde está escrito exatamente, mas que fala que a gente tem que refletir sobre o que nos move, né, no dia a dia. Porque quando a gente começa a dar fazer o autoconhecimento, a gente começa a pensar no que nos move, onde nós estamos gastando energia, onde que nós estamos focando nosso pensamento, é mais ou menos isso aqui, né? Em outras palavras, né? É o impulso da aspiração, né? Quer dizer, o que nós estamos aspirando na nossa vida, né? Porque tudo começa daí, né? E aí eu acho que é um exercício bom para a gente fazer, porque ele fala aqui de um desejo simples, que ele nem qualifica se é um bom ou ruim, até a exaltação divina, que seria uma coisa super bacana, que está vinculada, perfeitamente sintonizada com a lei de Deus, né? E aí eu fico achando que esse impulso da aspiração, que a gente tem que estar refletindo nele, né? O que nos move, né? No final das contas. O Léo, eu fico pensando assim, é o desejo, né? Aonde que está o nosso desejo, nossa aspiração, nosso desejo? E aí eu fico pensando no quadro de depressão, né? A depressão é não ter essa energia de buscar, né? Você perde essa aspiração, né? Então, imagina a fraqueza que nós, como espíritos, ficamos quando a gente não quer buscar nada, né? A depressão é isso, né? Eu vou aproveitar aqui, Léo. Estou vendo que o Paulinho está aqui. Esse Paulo aqui é o Paulinho, né? Sim. Então, nós temos uma divergência aqui, mas não é divergência. Quando Emmanuel, que está lá no início lá, né, do livro, lá, 2000 anos, Emmanuel sai atrás de Jesus. Eu fiz questão de pegar só esse pedacinho para reler. Estou tentando ler, mas é complexo. Emmanuel sai, Léo, e vai atrás de Jesus, porque a filha estava doente, né? Estava com lepra. E estava muito ruim. E ele já estava na Galileia, e aí ele sai atrás, fica sabendo que Jesus estava andando por lá. E nas andanças, já à noite, veja bem, Emmanuel fala do sol, né? Do reflexo do sol. E sai à noite para ver se, por acaso, ouve Jesus e tal, etc. E aí, num determinado instante, ele é transportado. Ele fala que o ambiente parece que mudou, né? O vento estava mais limpo, estava mais cálido. Estou chamando vocês para relerem, depois até discutir. Aí, de repente, ele encontra Jesus. Ele não sabe que é Jesus, porque Jesus não chega com uma placa na cabeça dizendo, sou Jesus, I am here. Nada disso, né? Chega e ele fala, quem é esse homem? Aí ele já de cara fala, é ele.
Aí Jesus fala com Emmanuel. Poxa, era melhor que você tivesse vindo aqui, certo? Ao meio-dia. Então, veja bem, as nossas posições no mundo são reflexo daquilo que nós aspiramos. Quando nós voltamos a esse espelho, né, que a Emmanuel está levantando aqui, e que eu estou entendendo, eu, né, particularmente, dentro da minha ignorância, da minha limitação, que Emmanuel está trazendo, Jesus está falando, olha, era melhor se tivesse vindo aqui meio-dia, para que as coisas em você se cumprissem. Mas ok, você veio, né? Mas aí Emmanuel, Léo, eu achei sensacional. Emmanuel fala assim, mas como eu sou um senador. O Léo pegou pesado, entendeu? Como assim? Poxa, eu sou um DBA da Unimed BH, entendeu? Pô, eu sou o cara, bicho. Entendeu? Esse cara aqui que tá andando aí com pé de chinelo, descalço, o que esse cara tá querendo dar lição para mim? Eu me coloquei na situação, Léo. Salomão, isso é interessante, que eu já fiz um estudo já onde eu comparava esse momento de Emmanuel com o momento de Paulo. Até eles se encontrarem com Cristo, é um momento muito parecido dos dois, né? Momento de conflito, de pensar na vida. A diferença é o depois, né? Onde Paulo cai de joelhos e Emmanuel fala assim, pô, sou senador romano, fico envergonhado, né? O orgulho, né? Pois é sensacional, porque Jesus, nós estamos falando de oração aqui, Jesus fala com ele, estou falando dessas coisas com você, isso grosso modo, tá, gente? Depois vocês leem lá esse pedacinho. Pega para mim uma coisa, só para não poder mostrar para o pessoal. Por favor. Fala assim, porque tinha alguém na sua casa, olha para ver, na sua casa, orando com fervor. Quem que era? Que estava orando lá na casa do Emmanuel? Para a filha? Lívia, né? Lívia estava orando. E ela e aquela a criada dela, né, que estava com ela, estava lá com ela, entendeu? E elas estavam orando. E é sobre essa prece que Jesus, a reflexão de Lívia, em favor de Emmanuel, que estava indo em busca, culminou nisso. 2000 anos. Não é isso? Então, gente, está na página desse livro aqui, ó, dessa versão, tá? Dessa versão aqui, está na página 67, tá? Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Está aqui, vale a pena a gente reler isso aqui. Mas eu acho que é isso, sabe? E aí Emmanuel, né, toma as decisões dele. E eu acho, Léo, que realmente, sinceramente, aí dentro da minha ignorância ainda, a posição de Paulo era mais fácil que a posição de Emmanuel. Desculpa, gente, eu estou sendo bem sincero, a opinião, né, bem ignorante aqui do velhinho aqui. Por que eu estou falando isso, Léo? Porque Paulo, ele veio de dentro da sinagoga, ele vem de dentro da religião, ele vem de dentro de processos que realmente, apesar de apedrejar o nosso Estevão lá, tá certo? Ele fez aquilo em amor à religião, a Deus, ao Deus que ele estava refletindo naquele instante. Mas tão logo se dá consciência de que não é ali, é para lá, ele se vira. Agora, essa questão, aí eu estou falando, né, Léo? Entendo. Essa questão do orgulho, Léo, cara, na hora que eu li, eu falei, nossa, meu espelho está muito sujo. Eu ainda vou ter que limpar muito esse espelho para poder refletir alguma coisa decente. Não é fácil, não. Bom, no corpo ciclópico do planeta, e aí eu coloquei ciclópico aqui, gente, porque eu também... Um pouquinho, Salomão. Quando você me citou aí, eu vou te
Vou colocar aí uma condição, né? Vem, irmão. Paulo estava pronto, né? Isso. Jesus, o Emmanuel não. Por isso que ele precisou de um tempo, ele precisou de passar por outras experiências antes de realmente se entregar a Jesus, né? Então, é a mesma posição nossa hoje, né? Eu acho que a gente conhece bem a Jesus já está bem familiarizado com a sua mensagem e tudo mais, mas a gente precisa tomar uma decisão, né? De um rumo novo, um caminho novo, de experienciar um novo arquétipo, que é Jesus. Valeu. É isso aí, Paulinho. Mas assim... Posso falar? Só um minutinho, só para responder o Paulinho aqui, né? Peraí, Sebastião. Jesus fala com o Emmanuel que ele estava pronto, viu, Paulinho? Falou, olha, você pode escolher. É agora ou daqui a 2000 anos. Ou daqui a milênios, que ele fala, desculpa. Daqui a milênios. Nesse sentido, entendeu, Paulo? Só nesse sentido. Tá? Claro, é como eu estou te falando. Realmente, a história de Emmanuel, inclusive o sonho que ele teve do pretérito dele, quando ele era o avô dele, né, que também era senador, quer dizer, uma confusão, o cara já era gênio lá atrás. Mas é isso. Então vamos lá, vai, Tiago, Sebastião. Tiago. Tá no mudo. Eu tinha deixado aberto, estava fazendo barulho de carro. Essas reflexões que estão falando aí de Paulo, Emmanuel, é interessante porque eu estou relendo essa obra. E foi daí que, inclusive, veio a ideia de fazer esses estudos sobre esses livros, porque eles tratam de uma coisa muito prática da nossa vida, né? E na hora que a gente estava chamando o Gladstone, né? Fui chamar o Gladstone para ver qual livro eu tinha interesse de fazer. Eu já sabia que ele tinha apresentado um estudo sobre um desses livros. Eu falei assim, eu apresento do Paulo Estevão, porque é o livro que eu mais gosto da doutrina espírita e tal. Aí virou para mim, você é Dundum? Que me chama de Dundum. Aí eu falei assim, eu gosto mais do Há 2000 anos. E ficou por isso. E depois fui pensar, por que 2000 anos, né? Porque se você está vendo o Estevão, você está olhando para o Paulo, né? Eles estão num patamar acima de Públio Lentulus. Não estou nem falando do Emmanuel, estou falando do Públio Lentulus. Então, eu falo, por quê? Eu falo, porque eu me identifico mais com ele. Entendeu? Justamente disso aí que você está falando, né? Porque eu sou esse que ainda procuro ele à noite, escondido, porque eu não quero ser visto, né? Porque eu ainda não dou conta de ser o Estevão, né? Que mesmo antes de ser Estevão já estava também, né? Eu não dou conta de ser a Lívia, não dou conta ainda de ser a Célia, ou o irmão Marinho lá na frente. Quer dizer, essa identidade, quando ele me perguntou por quê, qual o livro que você mais gosta, porque realmente, Há 2000 anos é o livro da doutrina espírita que eu mais gosto, tanto é que eu já li mais de 2 vezes. Aí eu parei de pensar por quê. Porque Públio Lentulus me toca muito. Né? Porque eu estava pensando nisso hoje, que eu estou relendo Paulo Estevão, né? E quando você começa a fazer as comparações, eu falo, gente, eu sou o Públio Lentulus ainda. Né? A gente está pronto, mas a gente ainda não quer, porque tem que baixar o nosso orgulho. Né? O eu precisa silenciar para que o outro fale. E eu ainda não dou conta disso. Né? Mas aí é isso, né? Quer dizer, eu estou pronto. Eu não estou conseguindo dar conta disso ainda. É isso aí. Bom, no corpo ciclópico, aí fala aqui de ciclópico, disse de monumentos antigos, também chamados pelágicos, formados de enormes blocos irregulares amontoados sem argamassa. Coloquei aqui para a gente poder, porque
Né? Ciclope, para mim, é aquele bichão grande lá com um olho só. Então, não é isso aqui, não. Né? Do planeta. Ó, no corpo ciclópico do planeta, ou seja, das construções do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz. Incorporando-lhe os princípios, no animal é um instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, né? Salomão, É a só para base. interromper de novo. Vai, Seba. Não, quando você falou corpo ciclópico, né, você volta lá às construções antigas, mas esse corpo ciclópico também é um corpo deformado. Né? É o corpo horroroso. É o corpo que ainda não está belo e acabado. Né? Então é isso também. Muito bom, Sebastião. Muito bom. É isso aí. Então nós estamos ainda em trânsito, como diz o Paulinho ali. Seguindo. Aqui é legal. Isso aqui somos nós, né? O professor, Sebastião, planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, isso aqui é André. O administrador programando a execução desse ou daquele serviço, esse é o Léo. E o engenheiro engolfado na confecção de planta para certa obra, esse aqui é o Paulinho, estão usando os processos da oração. Ou seja, gente, a oração é o nosso dia a dia. Cada ação nossa está ligada à oração. Refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à afeição de imagens abstratas, antes de se revelarem substancialmente ao mundo. A luz que vem até o espelho, né? Pena que o Beto não está aqui. Deixa eu dar não, né? Essa luz, que assim como monta a fotografia, né? Ela nos dá a imagem. E nós temos que projetar essa imagem na matéria, através do nosso pensamento e do nosso trabalho. Então, quando o professor está planejando a aula dele, ou nessa pandemia que o Sebastião teve que se virar aí, dar os pulos dele para poder realmente fazer funcionar o ensino à distância, né? Que não é a ferramenta sozinha que vai funcionar, quem faça qualquer coisa funcionar é o ser, é a criatura. Então, essa é a nossa prece, essa a nossa prece diária. O nosso trabalho, o nosso esforço, tanto seja melhor a nossa prece, quanto for o nosso esforço em prol dos nossos semelhantes. Vamos seguir, porque o nosso tempo já está indo. Olha só. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Nós já estudamos aqui várias vezes, eu tive a oportunidade de estudar junto com vocês, né? As pessoas trazem para a gente isso. Vira e mexe, tem um expositor que comenta isso.
o universo ele é repleto de oportunidades, ele é repleto de recursos. Grosso modo, um exemplo aqui. A internet tem tudo para que a gente possa fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, né, de trabalho e tal, etc. Mas tem coisas boas e tem coisas ruins. Nós, obviamente, vamos escolher o que nós vamos refletir. Se são as coisas boas ou se são as coisas ruins. Está na nossa mão. Nós somos... o nosso livre-arbítrio está em para onde eu vou apontar o meu espelho. Agora, vejam que coisa interessante. Uma vez apontado esse espelho, ele vai refletir. Vai refletir. Se eu apontei para o mal ou apontei para o bem, ele vai refletir. Disso aí já não é mais da nossa capacidade. Nós temos a liberdade de apontar o nosso espelho, a nossa prece, o nosso desejo, o nosso trabalho, o nosso pensamento, as nossas ideias, para onde a gente quiser. Mas uma vez lançada a pedra na água, a onda, não é isso? Já não está mais nas nossas mãos. Uma vez dita a palavra, ela vai. Então, o universo ele está cheio de oportunidades, cheio de coisas boas. Agora, se eu vou fazer uso dessas coisas, sou eu. Né? Como nós discutimos aqui, se eu vou sair ao meio-dia e me expor, porque na hora que o Sebastião dá uma opinião, veja bem, não o Sebastião, não precisa ser o Sebastião, ele sofre mais com isso, mas qualquer um de nós, que toma uma opinião que não é de consenso geral, que não está na massa, vamos dizer assim, que não nos deixa na sombra, na hora que você sai e fala assim, sou contra ou a favor disso, pronto. Está feita a coisa. Você saiu ao meio-dia, porque você saiu à apreciação. Por isso, né, é que quando Emmanuel sai à procura de Jesus, né, que ele sai à noite para que ninguém o veja, e realmente é isso, porque ele está na casa de patrícios importantes e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, conversando com um homem, né, de sei lá qual a qualificação para o mundo daquela época. Então ele sai no escuro. E continua no escuro, porque não quer se submeter à apreciação. Aí, eu trouxe isso aqui. João 10, 22, 39. Naquela ocasião, olha o que a gente estava falando desse negócio de apreciação, gente. Quem é que fica na sombra e quem é que sai realmente para tomar tapa. E pedrada. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. E era inverno. Era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então, os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vou-lo disse, e vos não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão.
tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho vos revelado muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia. E porque, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus lhes contestou: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou-o a esse mundo, tu blasfemas? Porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus. Desculpa, porque eu os declarei, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai... Agora, olha atenção, gente, olha o que é a lógica. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim. E eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles, os crentes além do Jordão. E aqui eu coloquei só para referência, né, que Jesus estava, possivelmente, foi a referência que eu achei, Salmo 82, versículo 6, eu disse, vós sois deuses, os filhos do Altíssimo, todos vós. Eu achei interessante essa passagem, primeiro porque, obviamente, né, vocês dizem que Jesus, a lógica de Jesus aqui é de hoje, é de agora, desse instante. Não é isso? Jesus está falando das obras. Isso a gente vai ver lá em Tiago também. Né? Mostra a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé nas minhas obras. Então, nesse sentido aqui, que Jesus traz essa questão, mostra a questão da fé, porque ele está falando de Pai, ele, e o Pai é um. Mas é um aonde? Nas obras, na ação. Está próximo de nós, gente? Estou falando de uma coisa muito abstrata? Estou falando de uma coisa assim, está longe? O que vocês acham? Acho que não, né? É isso mesmo. Jesus não deixa margem para dúvida. Nota que e normalmente Jesus fala assim, não dá pérola aos porcos, não fala, não sei o que é troço todo. Mas aqui não. Aqui ele redarguiu os caras 2 vezes. E os caras querendo dar paulada nele, literalmente. Né? Ok? Então é só uma atenção. O Léo está me chamando aqui para terminar. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos Porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo os reflexos iluminativos através dos quais
o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos, que lhe presidem o território evolutivo, o reino de Deus dentro de nós, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Pelo divino circuito da prece, circuito significa troca, né? Tá ligado. A criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão ao espelho, de novo, espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária, lá do corpo ciclópico, para os cimos da vida vitoriosa. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre o céu, a terra e o céu. Gente, é isso. Emmanuel, sempre maravilhoso, né? Ajudando demais a gente a refletir, e que a gente possa refletir o bem.